que não seja de doença, tá? Então, é um mês que a gente é, foca o nosso cuidado, né, nesse sentido. Mas hoje nós vamos falar do Outubro Rosa. Embora o tema desse ano da campanha, toda campanha que é anual, Setembro Amarelo, Agosto Dourado, Outubro Rosa, Novembro Azul, todas essas campanhas, elas têm um tema central, né? E o tema central desse ano é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? No mundo, na saúde mental, que é com mais empatia somos mais vida. E esse tema, né, esse título, essa abordagem, esse pensamento, ele cabe também a outra campanha que é da perda materna e neonatal, né? Só para antes da gente começar a olhar de uma outra forma, porque sempre que a gente fala de Outubro Rosa, a gente fala da doença, a gente fala de meios de prevenção, meios de rastreio, e a gente precisa também olhar de um outro jeito para toda essa situação, né? Mas vale ressaltar a importância da gente conhecer a doença e dos fatores de risco e das estatísticas que cercam, né, essa condição. É um tipo de câncer mais prevalente nas mulheres brasileiras, então, dentre os cânceres femininos, ela é a mais prevalente, ela é a que mais acontece, ela sobrepõe o câncer de ovário e o de colo de útero. 3 em cada 10 mulheres que adoecem têm relação com os hábitos de vida. Hoje em dia, a gente tem um ramo da medicina que é muito novo, que é chamado medicina do estilo de vida, que o Dr. Alex estuda a fundo e pratica no dia a dia dele, que fala exatamente isso, de como os nossos hábitos de vida, eles conseguem suprimir a nossa herança genética. O que é isso? Se você tem bons hábitos de vida, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você se hidrata adequadamente, se você cuida da sua alimentação, né? Se você sabe lidar assertivamente com o estresse da sua vida, porque eliminar o estresse é impossível. Se fosse possível, quem criasse essa fórmula mágica estaria milionário, né? Mas não tem como, porque o estresse ele permeia a nossa vida em muitos aspectos, em muitas esferas da nossa vida. E a única coisa que nós podemos fazer é aprender a lidar com ele de uma maneira mais inteligente e mais cuidadosa, manejar o estresse, né? E para cada um vai ser um manejo diferente. Nós temos que tentar descobrir no nosso dia a dia qual é a forma com que eu consigo lidar melhor com o estresse. E isso é inteligência emocional. É isso que nos protege de adoecer. É isso que nos faz ter mais cuidado com a gente mesmo, a melhorar nossa relação conosco, porque se a gente melhorar a nossa relação com a gente mesmo, a gente consegue melhorar a nossa relação com as pessoas ao nosso redor, no ambiente de trabalho, na nossa família, né? Mas se a gente não está bem com a gente mesmo em primeiro lugar, dificilmente a gente estará bem em qualquer lugar ou com qualquer outra pessoa. Então, da mesma forma que os nossos hábitos de vida bons nos protegem de ficar doente, mesmo que a gente tenha uma herança familiar, que a gente carregue os genes para ter o câncer de mama, o contrário também é verdadeiro. Eu posso não ter nenhum familiar com câncer de mama, mas se eu sou sedentária, se eu não cuido da minha saúde regularmente, se eu não cuido de fazer atividade física, porque a atividade física já deixou há muito tempo de ser uma questão meramente estética, ela é uma questão de saúde, e o sedentarismo está intimamente ligado com a maioria das causas de doenças cardiovasculares e endócrinas também, entre elas infarto e diabetes, né? Então, deixou de ser uma questão assim, eu não faço atividade física porque eu não gosto. Muitas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não gosta também, mas a gente precisa fazer, né? Então, os hábitos de vida estão intimamente ligados, tanto em, se for hábitos bons, em suprimir o aparecimento e a evolução da doença,
E se forem hábitos negativos, o contrário. Mesmo que você não tenha herança genética, você pode sim vir a ter um câncer por conta dos seus hábitos de vida. O diagnóstico precoce, ele tem uma margem de cura excelente. Se a gente descobre o mais cedo possível, a nossa chance de cura é de 95%. Isso é uma taxa muito alta de cura. Muito alta mesmo. Então, assim, essa máxima de que quem procura acha, gente, só acha o que tiver que ser achado. O que não tiver ali para ser achado, não vai ser achado, né? Então, a gente precisa mudar essa consciência nossa de que ir no médico é ficar cutucando para achar as coisas. A gente só acha o que tem que ser achado. A gente só acha o que está ali. A gente não vai achar nada além disso, né? E quanto mais cedo a gente descobre, maior nossa chance de cura, menos penoso é o nosso tratamento, né? E melhor é a nossa sobrevida, que é o que todo paciente que se depara com o diagnóstico de câncer deseja: uma boa taxa de cura e uma sobrevida com qualidade. A taxa de mortalidade, ela é bem alta, porém, se o diagnóstico for feito de forma tardia. Quando o tumor, né, ele já invadiu os limites próximos dele, já caiu na corrente sanguínea, cada vez mais fica mais difícil de controlar a doença. Então, quanto mais cedo eu descubro, né, antes da célula cancerígena cair na corrente sanguínea e migrar para outros focos do corpo, porque essa é a maior preocupação do oncologista, né, que a doença não se dissemine, a taxa de mortalidade é muito alta quanto mais tempo decorre. Então, é muito importante que a gente faça autoexame. Não precisa ser logo depois da menstruação, tá? Antes a gente dava essa recomendação de que terminou a menstruação, você pode fazer o autoexame, porque durante o período pré-menstrual e a menstruação, a nossa mama sofre muitas modificações. Ela fica mais sensível, ela fica mais glandulosa, então às vezes você vai palpar a glândula mamária e vai achar que é nódulo, tá? Mas o fato é que muitas mulheres hoje em dia não menstruam, ou porque usam DIU, porque algumas mulheres que usam DIU, se for o DIU hormonal, por exemplo, né? Mirena, Cailena, são DIU, são tipos de DIU que tem uma taxa hormonal pequena e a maioria das mulheres, depois de um certo tempo, para de menstruar, né? Ou tem só um escape muito pequeno. E algumas tomam tipos de pílula que são contínuos, então ela não tem fluxo menstrual. Então, escolha um dia do mês. Deixa um dia fixo do mês para você fazer o autoexame em você. Porque quando você escolhe um dia fixo, você sempre vai estar no mesmo período do seu ciclo, sempre você vai estar no mesmo período de mudanças, então você já vai conhecer o seu corpo dentro daquele ciclo, tá? E qualquer achado diferente, qualquer deformidade na mama, qualquer assimetria de uma mama em comparação com a outra, secreção que saia do mamilo, coceira, retração na pele, qualquer alteração, tem que procurar o serviço de saúde, tem que procurar um profissional de saúde para que sejam feitos os exames necessários. E nós, mulheres que já temos 40 anos, a gente já começa a nossa rotina de mamografia anual e ultrassom de mama também. Então, é muito importante que a gente faça a nossa rotina ginecológica, né, e de mama todos os anos. Qual será que é o lugar que é mais distante do mundo? Qual será que é o lugar mais difícil da gente encontrar nesse mundo, né? Vamos parar para pensar aí. Existe um lugar nesse mundo que é bem distante e bem difícil da gente achar. Que, assim, mesmo que você coloque no GPS, esse lugar é bem difícil, né? A gente fala até muito desse lugar, que a gente sabe na teoria que esse lugar existe, né? A gente fala muito dele, mas na hora da prática, na prática mesmo, a gente tem muita dificuldade de achar esse lugar distante, esse lugar mais difícil de ser encontrado, né? Que é o lugar do outro. O lugarzinho difícil da gente achar, né?
E porque a gente usa muito esse discurso. Ai, mas fulano tinha que ter se colocado no lugar do outro. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes a gente pensa nisso, né? Mas o que seria, de fato, esse lugar do outro? Se colocar no lugar do outro, né? Por mais que eu tente pensar como algum de nós, uma pessoa próxima, um ente querido, um amigo, estaria se sentindo em determinada situação, eu estou de fora. Eu consigo imaginar como aquela pessoa possa estar enfrentando um problema, uma situação adversa na vida dela. Mas, de fato, eu não sei, porque eu não sou essa pessoa, eu não estou vivendo essa situação naquele momento, né? E o lugar do outro é um lugar solitário. E quando a gente já esteve nesse lugar, quando a gente já desejou que o outro se colocasse no nosso lugar por qualquer motivo, aí a gente viu o tamanho da solidão que a gente sente nesse lugar, né? Porque nem todo mundo sabe chegar nesse lugar. E quando chega, às vezes não sabe o que fazer, né? Então, gente, a abordagem desse ano, com Mais Empatia Somos Mais Vida, a gente fala muito do paciente, da pessoa com câncer, né? Mas e o acompanhante? E o familiar? E aí? Como que a gente chega nessa pessoa? Como que a gente acolhe essa pessoa? Como que a gente faz para, de fato, ter empatia na prática, no dia a dia com essa pessoa, né? Então, para eu entender como que eu posso ser uma rede de apoio efetiva, porque nenhum de nós está livre de nada. A nossa mãe, a nossa irmã, nossa filha, né? A nossa madrasta, a nossa enteada, a nossa vizinha, a nossa melhor amiga, nossa prima, todas essas pessoas queridas podem ter câncer, né? E aí, como que eu posso ser uma rede de apoio efetiva? Como que eu posso ser uma rede de apoio que faça de fato a diferença para essa pessoa, né? Para eu ser uma rede de apoio bacana, uma rede de apoio de verdade, eu preciso saber que tipos de sentimentos eu vou experimentar vivendo essa situação, né? Então, isso não o que eu trouxe para vocês são artigos científicos, são pesquisas que foram feitas em universidades conceituadas, né? Nesse artigo que as autoras descreveram que os sentimentos compartilhados por familiares de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, foi feito um estudo dessas representações sociais, do que esses familiares nomeiam de sentimentos quando descobriram o diagnóstico de câncer e a necessidade de tratamento quimioterápico dos seus familiares. No resultado do estudo, na conclusão, elas chegaram à conclusão que esses familiares expressam sentimentos como medo da morte, angústia, tristeza e solidão no enfrentamento da doença. Eu ouvi uma citação tem umas semanas, eu só não lembro quem era o autor, gente, e foi uma coisa tão verdadeira que falou assim que a angústia, ela é o sentimento, é a emoção mais honesta que o ser humano experimenta. Porque quando você está experienciando angústia, a fonte, você sabe exatamente a fonte do que te causa, né? E é um sentimento tão dominante, ele é um sentimento que toma conta da gente fisicamente. Quem talvez já tenha tido depressão ou ansiedade, né? Não só sintomas de ansiedade, mas o transtorno ansiedade. Já com certeza vivenciou a angústia, né? E só quem já sentiu a angústia, que é um aperto no peito, um choro doído, uma coisa que entala a garganta da gente, que sabe como que a angústia é um sentimento que faz a gente ser humilde, a gente se deparar com a nossa pequeneza diante de tudo, né? Então, a angústia, essa citação desse autor, para mim, me tocou muito fundo, porque a angústia é a emoção mais honesta que o ser humano experimenta. Nesse outro artigo, as vivências e os sentimentos do cuidador familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos. Quais seriam esses sentimentos e essas vivências, né?
Os resultados apontaram para a importância dos profissionais de saúde considerarem o paciente e o cuidador como uma unidade de cuidado, ou seja, o cuidador, né, a pessoa que presta o cuidado e o paciente serem vistos como uma coisa só. Porque, da mesma forma, gente, quem já cuidou de um familiar doente por muito tempo, de uma condição longa, a gente vê o semblante do cuidador, como é pesado, como é desgastado. A síndrome do cuidador, ela é muito desgastante. E sempre nas famílias, a família elege um cuidador, né? É sempre assim. E esse cuidador, ele toma a frente e ele assume essa pessoa para cuidar. E isso traz um desgaste psíquico, físico, emocional, né? E o cuidador familiar constitui uma peça fundamental na fase final da doença e está sujeito a sentimentos como medo, angústia e impotência diante da proximidade da morte da pessoa a qual direciona os cuidados. Outro sentimento que nos ensina muito sobre humildade é a impotência. É quando você vê que não, você não vai mudar o curso daquilo que vai acontecer. Mas mesmo que você não mude, você pode oferecer o que você tem de bom para aquela pessoa que tanto está precisando naquele momento, né? Os sentimentos e dificuldades vivenciados por familiares cuidadores de pacientes oncológicos em tratamento. Foram relatados muitos sentimentos ambivalentes, ou seja, sentimentos contraditórios. Às vezes a pessoa podia ser a rede de apoio, outra hora a pessoa tendia ao abandono, ou então experimentava raiva e experimentava acolhimento. Então, sentimentos ambivalentes são comuns de acontecer nesse cenário. As mudanças ocorridas em virtude do tratamento foram diversas, sendo de caráter emocional e financeiro. Observa-se a importância de conhecer o sentimento do cuidador para aperfeiçoar a conduta profissional e pessoal. Então, a gente precisa, né, conhecer quais são esses sentimentos que a gente pode experienciar enquanto cuidador de um dos nossos familiares, vivendo uma doença oncológica, fazendo um tratamento quimioterápico, que é um tratamento que hoje em dia já melhorou muito, né? As drogas quimioterápicas melhoraram muito a qualidade, as reações adversas melhoraram demais, mas ainda é um tratamento que causa muitos efeitos colaterais. Muitos. Porque os quimioterápicos, eles precisam combater, de uma maneira genérica, né? Células de crescimento rápido. Porque a célula tumoral, ela é uma célula de crescimento muito rápido. Só que muitas vezes não consegue ser específico para a célula cancerosa. Acaba pegando outras células proliferativas, que a gente fala, células de crescimento rápido, que são cabelo, por isso que alguns quimioterápicos fazem o cabelo cair, sobrancelha, pelo, porque a gente troca de pelo e troca de cabelo todos os dias. São células que se proliferam com muita facilidade. Mucosa da boca, do esôfago, do intestino, do ânus. Muitos pacientes têm uma reação inflamatória na boca e todo o esôfago e têm muita dificuldade de comer, de engolir, sentem dor, sentem desconforto, porque todas essas superfícies são de crescimento muito rápido. E a droga ataca a célula tumoral, mas ela ataca todas as outras células que têm crescimento rápido. Então, é um tratamento que exige muita estrutura, muita empatia, muita vontade de você acolher, né, a pessoa que está em tratamento. E é importante que a gente saiba os sentimentos que a gente pode ter, não para a gente bloquear os sentimentos, mas para a gente conhecer. Quando a gente conhece o que a gente vai vivenciar, a gente não recrimina, porque tudo que a gente tenta bloquear fica ali persistindo dentro da gente. O nosso erro em relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos é tentar
pôr nome nas coisas e ficar ali, nossa, eu não posso sentir isso. Nossa, eu não posso ter raiva, eu tenho que trabalhar essa raiva, eu não posso sentir, eu não posso sentir. E é nesse não posso sentir que o nosso cérebro fica ali, ó, rodeando com a raiva na nossa cabeça, né? Até que uma hora a gente ou vira sintoma físico ou a gente explode de raiva, porque é assim que funciona, né? Então, quando a gente é confrontado com sentimentos ou emoções desagradáveis, a gente precisa olhar para elas com serenidade e, e tentar entender por que eu estou irritada? Qual que é a razão da minha irritação? Ah, é isso? Beleza, então. Então, tudo bem. Vou me acolher, me permito, respira fundo, acolhe aquele sentimento, vive ele, que ele passa, tá? A palavra mais falada no mundo hoje em dia, né? A bendita da empatia. O que ela vem a ser na tradução do dicionário, né? Na descrição, aliás, do dicionário. Ela é a capacidade que nós temos, né? A capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro no momento ou na experiência em que o outro está vivendo. Porém, por mais que eu tente me projetar para o lugar do outro, eu não sou o outro e o outro não sou eu. Então, quando você vai exercitar a empatia, é para você compreender o que o outro está passando, mas não para definir as respostas e reações dessa pessoa. Porque a gente acha que as pessoas vão reagir da nossa forma. A gente vê o mundo como a gente é. Então, às vezes, a gente recrimina ou julga determinado comportamento, determinada reação, porque a gente reagiria daquela forma. E a pessoa não. Isso não é empatia, isso é eu querer colocar o outro dentro da minha caixinha. Eu querer medir o outro com a minha régua. E não é assim. Quando você vai exercitar a empatia, você tenta se colocar no lugar do outro para que você possa compreendê-lo, não julgá-lo e acolhê-lo. Essa é a função da empatia. Você ter cuidado de respeitar a maneira com que o outro reage naquele momento. E não querer rotular, não querer conter, não querer fazer discurso apelativo, né? Isso não é exercer empatia. É a gente se colocar no lugar do outro com a difícil tarefa de não julgar, apenas de compreender, aceitar. Esse é o difícil do exercício da empatia. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue entender, perceber e oferecer o que a pessoa precisa naquele momento. Como que eu posso colocar em prática, de fato, a empatia, né, no dia a dia? Porque é muito fácil a gente falar, nossa, tem que se colocar no lugar do outro sem julgar. Beleza, mas como que eu faço para acolher um paciente, uma pessoa querida, a minha mãe, a minha irmã, quem quer que seja, um grande amigo com câncer? O que eu posso fazer para tentar amenizar a dor dessa pessoa, para tentar acolher essa pessoa, né? Uma das coisas que você pode e deve fazer é escuta ativa, que é uma escuta de qualidade. É você ouvir a pessoa, não ouvir já elaborando o que você vai devolver. Isso não é escuta ativa, tá? Porque quantas vezes na vida alguém veio te contar algum problema ou veio partilhar alguma coisa com você e a pessoa estava no meio da fala dela e você já estava elaborando o que você ia responder. O que você ia falar para ela de conselho, né? Porque quando a pessoa vem falando para nós, a gente já vai elaborando na cabeça o nosso roteiro de discurso devolutivo, né? Isso não é escutativa. Escutativa é isso, é eu sentar e ouvir, tô aqui para te ouvir, né? Você não tá bem hoje? Quer falar? Deixa a pessoa falar. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi com uma colega, enfermeira oncológica, que foi quem me ensinou o pouco que eu sei de oncologia. Ela me disse uma vez, quando eu fui fazer uma cobertura lá no setor dela, ela falou assim para mim, Maria Rita, tem paciente que você não vai ter nada para falar, tá?
Você não vai ter nada para falar para ele, porque simplesmente não tem o que ser dito. Vai ter histórias, vai ter pessoas que eles vão falar muito para você, mas você não vai ter o que falar. E tudo bem, tá? Porque tem vezes que a gente não tem o que falar mesmo. Então, assim, fica tranquila. Tem paciente que você vai só escutar. E tinha uma senhora que fazia tratamento oncológico que toda vez que ela chegava para fazer a sessão de químio dela, ela chegava chorando. Toda vez. E ela era uma paciente que ela me falou. Ela falou assim, a dona fulana, você só senta do lado dela. Coloca o remédio, senta do lado dela. Ela vai chorar a sessão toda, mas você não precisa falar nada, tá? E ela conhecia muito bem a história de vida dos pacientes dela, né? Então, assim, eles tinham um vínculo tão grande, porque normalmente o profissional que trabalha com oncologia, ele cria um vínculo muito grande com o paciente oncológico, né? E, e eu ficava do lado dessa senhora, sentada. E no começo, aquilo me dava uma angústia, uma agonia tão grande que eu sentia a necessidade de consolar ela de alguma forma. Mas assim, eu lembrava muito dessa minha colega falando: não fala nada, só escuta. Fica quietinha e só escuta. Só dá sua mão para ela e deixa ela chorar, sabe? E foi uma grande lição para mim, porque eu sempre achei que a gente tinha que dar alguma resposta para o paciente. A gente sempre tinha que falar alguma coisa, né? E isso ajudou muito até na minha vida pessoal, em alguma situação de acolhimento familiar que eu precisava fazer. Muitas vezes, só de você escutar, sem emitir julgamento, sem dar conselho, sem nada, né? Quando a pessoa quer, normalmente ela pede, ela pergunta. Se ela não pergunta, ela não quer saber o seu julgamento, a sua impressão, o seu conselho. Ela só quer que você escute ela, tá? Então, a escutativa é uma forma muito boa da gente praticar a empatia. Estar presente. Tem coisa mais valiosa que você dá para o outro do que o seu tempo? Não tem. A coisa mais valiosa que a gente pode dar para alguém que a gente ama é o nosso tempo. Porque é uma moeda que não tem troca. O tempo que você deu já foi, nunca você vai recuperar, né? O tempo que a gente doa, ele ficou. Não tem como você receber, não tem como você resgatar, né? Então, o maior presente que você pode dar para alguém que você ama, que está passando por um tratamento oncológico, que está passando por um momento difícil, é você estar presente, de corpo e alma. Não é presente igual alguns acompanhantes que eu via quando eu trabalhava no hospital, tá, gente? Tá lá sentado na cadeirinha do lado do paciente, mas está no celular o tempo inteiro, ou falando, ou digitando, ou andando no corredor. Isso não é estar presente, isso é estar do lado, isso é estar de acompanhante, né? Diferente de estar presente. Estar presente é estar ali, de corpo e alma, coração, do lado da pessoa, disponível para ela, né? Inclusive nas horas difíceis, naquelas horas que quase ninguém quer estar, né? Então, dar o seu tempo para a pessoa que precisa é, sem dúvida, uma grande prova de amor, de amizade, né? É, de empatia e de uma forma de você ser lembrado e dessa pessoa se sentir importante, porque você está doando o seu tempo para ela. Acolhimento é tudo que a gente quer na vida quando a gente está doente. A gente quer muito ser acolhido de uma forma verdadeira. Porque quando a gente adoece, seja um câncer ou seja uma doença curável, não que o câncer não seja curável, né? Mas eu digo assim, uma situação mais corriqueira que você precise se internar, por exemplo. A sensação que a gente tem quando a gente interna, gente, é que a gente é só mais um no mundo. Porque a gente não costuma ter essa sensação, né? De que a gente é só mais uma pessoa no mundo, embora a gente seja só mais uma pessoa no mundo. Mas a gente não se sente assim no dia a dia, né? E vou falar para vocês, uma das sensações mais esquisitas que eu já vivi na vida foi numa das minhas internações, eu ser empurrada no corredor que eu trabalhava como enfermeira, só que como paciente na cadeira de roda. Essa sensação foi muito esquisita. Eu senti assim,
como se eu tivesse ficado inútil, inválida, como se eu não tivesse função ali, porque normalmente quem empurrava a cadeira era eu. Mas no caso eu que estava sendo empurrada por alguém da enfermagem, né? Então, é muito importante a gente se lembrar de algumas situações que a gente viveu na vida quando a gente vai acolher alguém. E o acolhimento, ele é feito de maneira desinteressada. É sem querer outra coisa em troca. E muitas vezes o acolhimento acontece no silêncio. É você oferecer para a pessoa a sua presença, é que ela se sinta segura, que ela tenha confiança de você estar ali com ela, que você não emita julgamentos, que você não fique falando em demasia quando ela precisa de silêncio, né? Então, acolher a pessoa que está passando por um momento difícil, como um tratamento oncológico, ela sente muita necessidade de acolhimento, porque ela se sente muito sozinha. E quando a gente está vivendo alguma dor, seja uma dor física ou uma dor emocional, é um momento que a gente experimenta muita solidão. Porque por mais que as pessoas estejam do seu lado, quem está sentindo a dor é você. Então é um momento de muita reclusão da gente com a gente mesmo, né? E nada melhor para amenizar a nossa dor do que a gente se sentir acolhido por alguém em algum lugar, né? Então, acolher é uma forma também muito bonita de da gente exercer a nossa empatia. Encorajar não está em eliminar os medos da pessoa, mas está em dizer para essa pessoa que mesmo estando com medo, ela deve seguir em frente. Ela tem com quem contar. Ela tem uma possibilidade, né? E isso é encorajar, é você levar esperança, é você levar coragem para essa pessoa superar o medo dela. Porque a superação do medo ela é individual. Ninguém consegue fazer eu superar meu medo, a não ser eu mesmo, né? Quando a gente começa a dirigir, a gente morre de medo de pegar o carro e dirigir. Vai adiantar alguma coisa alguém toda vez sentar do meu lado ou me explicar várias vezes a mesma coisa, eu vou sentir medo do mesmo jeito, né? Se eu não me sentir, né, capaz, se a outra pessoa ela pode me encorajar, me dar palavras de otimismo, falar não, você é capaz, imagina, você vai aprender, vamos lá. Então isso é encorajar, é você dar suporte para que a pessoa vença o medo dela. A gente não vence o medo de ninguém, a não ser os nossos mesmos. Então, a gente oferecer, né, coragem, determinação, a gente incentivar a pessoa a seguir é uma maneira muito digna da gente exercer na prática a empatia, no lidar com a pessoa. Amparar é você ser um porto seguro no momento em que a pessoa precisa. E isso diz muito sobre como você se posiciona em relação aos seus sentimentos. Quando a gente é muito honesto com a gente mesmo, com as nossas sensações, com as nossas emoções, a gente é transparente, a gente consegue oferecer amparo, a gente consegue acolher essa pessoa, né? O amparo e o acolhimento são duas coisas muito próximas, muito intrínsecas, né? Então, a gente, conhecendo a nós mesmos, os nossos limites, a gente consegue amparar efetivamente a pessoa que necessita de amparo. E o respeito acima de tudo, né? A gente respeitar as diferenças, a gente respeitar as fragilidades, respeitar as queixas, né? Não ficar tentando invalidar as queixas da pessoa, porque tá com dor, porque tá com dificuldade, porque tá com enjoo. Não, mas tem que comer, né? Como que tá com enjoo e tem que comer, meu Deus do céu? Né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que às vezes a gente está muito preocupado com o estado geral da pessoa, a gente quer que a pessoa se mantenha saudável, mas a gente precisa delinear o limite, né, de entendimento e respeitar mesmo, porque tem dias que são muito difíceis para o paciente oncológico.
para a pessoa que está vivendo, né, o tratamento do câncer ou vivendo a doença em si. Então, a gente precisa ter, o respeito ele precisa permear todas as nossas relações. Sejam relações pessoais, sejam relações amorosas, sejam relações de trabalho, relações familiares. O respeito, ele poupa a gente, né, de fazer muitas coisas das quais a gente vai se arrepender, certamente. E a gente precisa se colocar nesse lugar de respeitar, né? Porque se a gente tratar o outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado, muitas coisas seriam evitadas, né? A gente talvez agisse com mais assertividade, com certeza. O que a gente deve evitar dizer para essa pessoa, né? Que é próxima, é nosso amigo, que está em tratamento de câncer ou que descobriu câncer recentemente. Eu sei o que você está passando ou sentindo. A gente não sabe, a gente imagina, né? Por mais que eu já tenha tido câncer, que eu tenha tratado e tudo mais, eu não sei o que ela está passando. Eu imagino, mas eu não sei. Então, evitar essa frase, porque a pessoa que recebe isso aumenta ainda mais a sensação de solidão dela, porque ela sabe que ninguém no mundo sabe o que ela está passando, a não ser ela mesma, né? Você tem que ser forte. Gente, quantas vezes a gente escuta isso na vida e quantas vezes a gente fala isso na vida, né? É, assim, em diversas situações. Tem dias que não tem condição da gente ser forte. Tem dias que a gente só tem condição de existir. E tudo bem, porque tem dias que são assim mesmo, né? Nenhum de nós é uma fortaleza 100% do tempo. E reconhecer essa fragilidade faz com que a gente desfaça desse fardo de ter que ser uma força ambulante, né? É a mesma coisa que você fala para uma mulher em trabalho de parto, né? Você tem que ser forte. Gente, né? Ela tá ali vivendo aquilo, ela tá passando por contração, ela tá passando pelo trabalho de parto para poder ter o neném dela. Não é a forma mais assertiva que você tem para poder encorajar essa mulher, né? Você tem que ser forte. Não, não. A gente precisa encorajar, dar suporte, mas você tem que ser forte. Se tem que, não é uma boa coisa de se falar nem de se escutar, tá? A gente precisa tirar essa obrigatoriedade da perfeição, da força, né? Isso traz muito peso para nós. E o reflexo disso somos nós, uma sociedade ansiosa e deprimida. Não fique assim. Isso também não é bacana da gente falar, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é estar assim, né? Ela precisa chorar, ela precisa reclamar, ela precisa pôr para fora a revolta dela, a raiva dela, o questionamento dela do porquê com ela. Então, não fique assim, a gente podia substituir por tudo bem. Você tem o direito de sentir assim. Vai passar, né? Então, não fique assim, a gente invalida o que a pessoa está dizendo, a gente invalida o que a pessoa está sentindo. Logo o seu cabelo cresce. Ai, gente do céu. Essa eu já ouvi várias vezes, né? Engraçado, parece uma coisa tão supérflua, né? O cabelo. Mas para nós mulheres, principalmente, é uma coisa que para nós tem muito peso, né? E garanto para vocês que a maioria das mulheres que recebem um diagnóstico de câncer, uma das grandes preocupações delas é justamente perder o cabelo. Porque a nossa autoestima, ela reflete em muitas coisas do comportamento da mulher. Nas nossas reações, nas nossas relações. Então, logo o seu cabelo cresce, também não é uma coisa muito boa da gente falar, tá? É a mesma coisa de você falar assim, né, falando do mês da perda gestacional, quando uma mulher perde um bebê no começo da gestação, aquelas pessoas que falam assim, logo você arruma outro, você é nova, logo você arruma outro, né? Com certeza, ela vai arrumar outro. Aquele que ela perdeu, nunca mais ela vai arrumar.
E é isso que ela pensa, porque cada filho é único. Os filhos não são substitutos uns dos outros, né? Então é o tipo da coisa que a gente não deve falar. Não deve falar também, ainda bem que era pequenininho, né? Você nem criou muito vínculo. A partir do momento que a mulher sabe que ela está gestando, ela já criou o vínculo. Então a gente deve evitar esse tipo de comentário, tá? A frase dessa médica, essa médica, gente, ela é uma criatura assim extraordinária. Ela é uma médica, ela é clínica geral e ela especializou em cuidados paliativos. E ela tem uma casa de cuidados paliativos lá em Campinas. É a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um livro maravilhoso que eu recomendo que vocês leiam, tá? É só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Engraçado que a gente precisa passar por algum perrengue na vida para a gente repensar o que a gente está fazendo da nossa vida, né? A gente precisa ficar doente, a gente precisa ter uma baita de uma crise de ansiedade, a gente precisa quase morrer numa cirurgia para a gente falar assim, nossa, peraí, né? O que eu quero fazer da minha vida? Será que eu estou vivendo a vida do jeito que eu gostaria, fazendo as coisas que eu queria, ou será que eu estou vivendo pela expectativa dos outros, né? E é somente a finitude que faz a gente acordar para a vida, né? Inclusive foi isso que a Patrícia abordou no Corpo e Mente dessa semana, falando justamente disso, de que, infelizmente, é só a consciência de que nós vamos morrer, né? A consciência de que as coisas acabam, de que a vida acaba, a consciência da finitude que faz a gente rever, avaliar o nosso propósito de vida, os nossos valores, os nossos objetivos, como que nós estamos vivendo a nossa vida, né? Então, só que a gente não costuma pensar que um dia a mais é um dia a menos, né? A gente tem dificuldade, porque é desagradável pensar isso. Então, a gente logo substitui esse pensamento e vai tocando a vida, vai tocando os dias do jeito que for para a gente não pensar nisso, né? Mas, gente, é importante a gente saber que a pessoa em cuidados paliativos, ela consegue ter uma boa qualidade de vida hoje em dia. Eu conheci pacientes que estavam em cuidados paliativos há mais de 10 anos. Então, a qualidade das medicações melhorou muito. Os cuidados paliativos, eles entram quando a pessoa não tem mais possibilidade de cura. A doença chegou num estágio que não responde mais à quimioterapia, os tratamentos instituídos não vão mudar o curso da doença, né? Mas você consegue bloquear a evolução da doença para que a pessoa tenha o maior tempo de vida e qualidade de vida possível. Então, a gente, quando estiver com um familiar ou mesmo, né, vivenciando junto com algum amigo esse momento em que eles estão em cuidados paliativos, que a gente chama de cuidados em final de vida, é muito possível essa pessoa viajar, fazer as coisas que ela queria, né? Comer o que ela quiser, enfim, viver. Porque é por isso que o oncologista e a equipe de saúde estão bloqueando a evolução da doença, para que ela viva, para que ela consiga ter vida. Não para que ela fique ali, né, remoendo, esperando os dias passarem para ela morrer. Não, é para ela viver, para ela aproveitar a vida dela, né? E é muito possível a gente ter isso hoje em dia em cuidados paliativos. E é importante que a gente não trate essa pessoa como uma pessoa que está morrendo, mas que a gente trate como uma pessoa viva, porque de fato é o que ela está, né? Porque pessoas morrendo, todos nós somos, todos nós estamos morrendo um pouco a cada dia. Então a gente mudar esse olhar para que a pessoa se sinta de fato viva e aproveite o máximo possível o tempo que ela tem. Esse é o livro que eu recomendo que vocês leiam, gente, que é dessa autora, né, dessa médica. É,
é um livro assim que ele mudou minha vida. E eu já dei ele para várias pessoas que eu gosto muito. Porque ele faz você realmente olhar de uma forma mais reflexiva para sua vida. Como que você está conduzindo sua vida? O que você está fazendo dela, né? O que você está fazendo com o seu tempo? Então, ela conta também um pouco da história dela enquanto ela era aluna de medicina e das crises existenciais que ela teve, porque ela ficava desde sempre muito incomodada das pessoas não se preocuparem do paciente morrer com qualidade. E é muito linda a abordagem desse livro. Ela toca assim de uma forma muito sensível, de uma forma assim muito que faz a gente se questionar mesmo, né? E enxergar a vida com outros olhos. Então, eu recomendo, gente, esse livro vocês acham baratinho lá na Americanas. Na Americanas, a última vez que eu comprei, eu paguei menos de R$ 20. Então, assim, vale a pena. Todo mundo lê. E é um livro tão fininho, e a leitura dele é tão boa, que a gente lê, assim, se você tiver sem fazer nada, você lê ele muitos capítulos de uma vez só. Então, eu recomendo para a vida de vocês esse livro, tá? E eu vou encerrar a nossa conversa com uma passagem desse livro. O que separa o nascimento da morte é o tempo. Vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida à espera do fim do dia, do fim de semana, das férias, do fim do ano, da reforma, estamos a torcer para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que ligamos e desligamos conforme o ambiente ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todos os dias. E poucas vezes as pessoas parecem dar-se conta disso. Então, fica essa reflexão, né, para que a gente seja mais gentil com o nosso tempo, com o que nós fazemos com o nosso tempo, que é o nosso tempo de descanso. Nós somos uma sociedade que trata muito mal o nosso direito de descansar, porque a gente sente que a gente está inválido e inútil quando a gente está descansando, mas o descanso é uma condição necessária à sobrevivência humana. Então, talvez quando a gente entender isso, que descansar é um direito nosso, inclusive para a gente manter a nossa produtividade, manter a nossa saúde mental, manter o nosso bom relacionamento com as pessoas, a gente vai conseguir usufruir muito melhor do nosso tempo. Aline, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Será que a Aline levantou a mãozinha para falar ou será que foi sem querer? Maria Rita, Oi, pode eu mandei falar. a pergunta no chat. Ah, perdão, desculpa. Ótima pergunta, tá? Quem tem prótese de mama, é diferente o jeito de apalpar? Depende, tá? Porque nós temos duas formas de implante de mama. A gente tem por cima do músculo e nós temos por baixo do músculo, tá? Quando você faz o implante por baixo do músculo, então a gente tem a camada muscular, que é a que fica bem grudada no osso do tórax da gente. Aí a gente tem o tecido da mama, a glândula mamária aqui dentro, a gordurinha da mama e a parte externa da mama, tá? Quando a gente põe uma prótese de mama, a gente pode colocar entre a pele e a gordurinha ali, logo embaixo da gordura. Então, entre o músculo e a gordurinha, fica ali, tá? Ou a gente pode colocar por baixo do músculo, tá certo? Então, são as duas formas que você tem de ter uma prótese de mama. Quando você tem uma prótese de mama por trás do músculo, não tem nada
entre o músculo e as glândulas mamárias. Então, você consegue palpar as glândulas numa boa. Você consegue fazer a palpação melhor e mais fácil do que quando você tem uma prótese anterior, né? Que é entre na parte da frente do músculo e na gordura e nas glândulas. Mas é possível você sentir também. Lógico que quanto mais você faz, mais você vai ter tato para perceber as nuances, né, da glândula. E, inclusive, a glândula mamária, ela, ela é um pouco sensível e você sente, ela é fofinha quando você aperta. Você sente uma estrutura regular, redondinha, assim, ou às vezes parecendo uma amorinha, assim, sabe? Como se fosse um mini cachinho de uva, porque as glândulas ficam juntinhas. E quando é um nódulo, você sente uma estrutura única. Você sente uma coisa, às vezes, mais dura, a consistência é diferente, tá? Ele pode estar fixo, ou ele pode mover de acordo com o que você aperta. Então, quanto mais você palpa, mais você vai conhecendo o seu corpo. Mas as duas formas de colocar a prótese de mama, é possível que você perceba. A que fica atrás do músculo, ela é mais fácil de você perceber, porque ela fica por baixo de tudo. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade inicial, sim. No primeiro ano pós-cirurgia, você ainda tem muita modificação da mama para acontecer. Então, assim, a recuperação total de uma cirurgia de mama, né, é 1 ano para você ver o resultado da mama, os tecidos no lugar, para ver como que vai ficar de verdade. Então, pode ser que nesse começo você tenha, né, dificuldade de palpar e sentir alguma coisa. Mas, nos exames pré-operatórios, normalmente tem raio-x de tórax, tem ultrassom de mama, tem tudo para já ver se há alguma alteração, tá bom? Mas a técnica de palpação é a mesma. Você vai palpar nos 4 quadrantes da mama, vai palpar em toda a extensão, chegando perto da axila, pegando a parte de baixo da mama, próxima da areola, tá certo? Tá, E se joia. Muito você, se obrigada. você tiver alguma dificuldade técnica, pode vir aqui no NICE que eu te ajudo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Pode falar, Afonso. Ô, Maria, deixa eu te Oi. perguntar. Pois não. Eu faço mamografia todo ano, tá? Todo Certo. ano eu faço mamografia. E eu ouvi uns dias desses atrás, uma pessoa me falou o seguinte, que não é bom fazer mamografia todo ano, né? Que isso pode Certo. trazer alguma radiação até para minha própria mama. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, tá? Pode ficar tranquila. Você não faz mamografia todos os meses. Você faz mamografia anual. Então, assim, se fosse assim, a pessoa que tem hérnia de disco em crise e que precisa fazer tomografia de controle, às vezes mais de uma vez por ano, ia cair na mesma situação, tá? Então, a radiação, ela é mínima. Esses aparelhos são calibrados, né? Se tem alguém que tem risco maior de ter problema com isso, é o técnico de radiologia que está ali fazendo vários exames ao longo do dia, né? Mas foi muito bom você perguntar isso. Você vai se expor durante um tempo mínimo 1 vez por ano. Então, não justifica. Pode ficar tranquila, tá? A mamografia é uma radiação pequena, tá certo? E hoje em dia, com a qualidade dos aparelhos de imagem, ressonância, tomógrafo, né, a mamografia, tudo isso já melhorou muito, muito mesmo, em questão de biossegurança, em questão de disseminação dos raios gama, né, que são as partes iônicas mesmo, radioativas. Então, você pode ficar tranquila, segue na sua rotina anual, que não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada, querida. Nada. Gente, é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer contato diretamente comigo aqui no NAS, eu estou à disposição, tá bom?
para algum esclarecimento técnico, alguma questão relacionada à saúde, saúde da mulher principalmente, estou à disposição, tá? Vai ser um prazer atender vocês e muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por estarem com a gente mais um ano, viu? Nós é que agradecemos, né? Porque toda vez que você aparece, você traz uma chuva de conhecimentos para nós, né? E a gente sempre sai dessas palestras mais confortável, né? Com tudo, com tanta coisa bacana, tanta coisa gostosa, assim, é um chameguinho na alma da gente, né? Ouvir você falar e esclarecer tantas coisas para nós mulheres, que é tão difícil ser mulher, né? A gente tem que ter cuidados e mais cuidados e mais cuidados e mais cuidados, né? E existe sempre uma frase que diz que só depois que você perde um pouco dessa saúde é que você aprende a dar valor, né? Quando você fica um pouquinho doente é que você aprende a dar valor, né? Então, isso é muito importante, a gente se cuidar mesmo, né? A gente se cuidar mesmo. Tem que fazer mamografia? Tem que fazer mamografia, né? Para os homens, né, também, que nós vamos ter com certeza palestra mês que vem para eles também, né? Quebrar esse tabu de que, né, é complicado para eles fazerem esse controle e esse autocuidado com eles mesmos, né? É muito bacana, obrigada mesmo, viu? Por permitir que a gente passe esse tempinho assim com você, tão esclarecedor. Que bom, a gente fica feliz porque o intuito da atenção integral à saúde é justamente esse, É, né? A gente levar informação, esclarecimento, para que a gente é, possa ter promoção e prevenção. exatamente. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Obrigada a Bom final de todos. semana para todas, viu? Para Fiquem todos. com Deus, bom final de semana, viu, gente? Beijos, Bom meninas. final de beijo. Fiquem com semana. Deus. Tchau. Tchau. Tchau, gente.